Soberano Deus, eterno juiz, governador e eterno Senhor de todos os homens. Te louvo, Senhor, te engrandeço, te exalto, porque reconheço que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Assim me aplico nesta manhã a buscar a tua divina, eterna e perpétua presença. Dá-me ajuda e graça, Senhor, para que na multidão das palavras e dos pensamentos eu possa, através do teu poder, misericórdia, compaixão e piedade, construir uma oração endereçada ao Deus eterno, ao Deus supremo, ao único Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Obrigado, querido e eterno Deus, porque neste momento busco fazer a tua divina, eterna e perpétua vontade. Dá-me ajuda, Senhor, para que se multipliquem nos meus pensamentos mais temor e mais amor e tremor através da tua misericórdia e da tua compaixão. A tua palavra diz que nós devemos bendizer ao Senhor em todo tempo. Esta é uma manhã que eu, ainda que esteja nesta madrugada, ou melhor dizendo, assim, recentemente acordado, eu quero te dizer que tu és o grande Deus e sempre será o Deus eterno daquele que crê, confia no teu nome santo, divino e eterno. Senhor, me ajuda nesse momento de oração, porque ora eu desejo cumprir a Escritura Sagrada, pois a tua palavra diz claramente: orai sem cessar. E eu aqui desejo, através desse momento que me é oportunizado, juntamente com os meus amados irmãos e companheiros em Jesus Cristo, prosseguir uma viagem, uma navegação a Jerusalém celestial. A Bíblia diz que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele não dorme. Ele está verdadeiramente na categoria Deus, e eu estou na categoria criatura humana. E eu louvo, exalto, porque diz a tua palavra que nós devemos homenagear, engrandecer em todo tempo a Deus. Pois a própria palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado nos céus, serei exaltado na terra. Há milênios, os homens foram designados para servir a Deus, para estar ao lado de Deus, para compreenderem maiormente o que está diante dos céus, diante, meu Deus, meu Pai da terra, e diante de todos os lugares. Há um poder eminente de Deus lançado aos homens que podem facilmente compreender. Eu me refiro que em cada lugar você vai ouvir, olhar e ver algo da parte de Deus, para que você possa então dizer que o controle de Deus é total e absoluto sobre todas as coisas. Você anda numa garagem e você vai ver certamente um ser que nunca foi trazido por homem algum. Ali naquele canto deve haver uma traça, uma aranha ou até mesmo qualquer outro inseto que não foi criado pelo homem, mas por Deus. Se você andar nas matas, certamente verão os animais, verão as frutas e verão também as plantas. Há sempre algo das mãos do meu Salvador. Quando você até mesmo é cego e não pode ver, você vai ouvir o canto de um pássaro. Você vai ouvir o barulho das águas ou das ondas do mar. Então o meu Salvador me dá graça para compreender que o mundo é dominado, além de tudo, que foi criado pelo meu Senhor. Essa é uma manhã que eu glorifico a Deus, que eu exalto a pessoa de Deus e vejo o seu domínio, a sua graça e a sua misericórdia
pairar sobre a vida dos homens na face da terra. Ainda que muitos, nas suas loucuras, não entendam e nem procurem compreender Deus, isso de maneira alguma vai trazer alguma anulação à pessoa de Deus. Por isso, Pai Santo, justo e eterno, tem compaixão e misericórdia e piedade de toda a humanidade. Nos ajuda, como nos dias em que o poder santo, divino e eterno estava na vida de Jeremias. O grande profeta foi levado por Deus para lhe pregar a palavra do Senhor aos homens de Jerusalém e aos homens de Judá. Eu te glorifico porque muitos homens ainda não compreenderam que a salvação ela é tão distante, tão impossível, e se não houver a intervenção de um Deus, o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó, a pessoa soberana, divina, gloriosa, do onipotente Espírito Santo e de Jesus Cristo, o Salvador e Redentor e Libertador, jamais poderia haver qualquer que seja uma única salvação. Por isso eu sei, ó Deus, meu Pai, e glorifico o Teu nome. A pessoa de Deus faz a intervenção sobre um Deus caído, sobre um Deus menor, ao qual veio para trazer a distância do homem acerca de Deus. Todavia, diz a Tua palavra de forma muito sábia e soberana, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E não obstante eu, mas aquele que crê e confia no Senhor, sabe que ao colocar os joelhos, a vida que será sobre a sua alma, sobre seu corpo, sobre seu espírito, será totalmente diferente de uma vida daquele que despreza a Deus. A palavra do Senhor diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. A Bíblia chama de bem-aventurado os que confiam no Senhor. Por quê? Porque é bem-aventurado, é um homem diferenciado de um tratamento ao qual alcança em alegria, em felicidade e satisfação, porque ele lança os seus olhos e o seu coração e a sua alma a beber da água da vida. E não importa quais sejam os compromissos terrenos, ele consegue, na sua agenda, através da sabedoria, da graça de Deus, entender que as coisas vão mudando para melhor quando ele é um homem que busca ser segundo o coração de Deus. Esse momento é um momento especial na minha história e na história daquele que crê e confia em Jesus Cristo. Assim, nesta madrugada, eu desejo que esta oração possa alcançar verdadeiramente a finalidade de remover e trazer muitos homens à salvação em Jesus Cristo. A Tua palavra, Deus, ela tem me ensinado, ela tem me dado graças para que meus olhos possam enxergar e ver o quanto a necessidade dos olhos espirituais precisam estar atentas, pois a palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse é um momento ao qual é espiritual, ao profundo, e eu preciso navegar não segundo a minha conveniência humana. Eu preciso verdadeiramente trazer aos meus olhos o caminho que me levará à cidade santa, à cidade eterna, divina, à cidade Sião celestial. Senhor, eu quero te pedir nesta madrugada que Tu me dê forças, ó Deus, para verdadeiramente orar e buscar ao Senhor e encontrar a pessoa amada de Jesus Cristo. Eu preciso, ó Deus eterno e soberano Pai, que me dê forças e que construa em mim o desejo, uma fome e verdadeiramente ser permanente em Cristo Jesus. Uma palavra sempre me nutre todos os dias da minha vida. Olhai para mim
e sereis iluminados. Eu olho para Deus, na pessoa de Jesus Cristo e do onipotente Espírito Santo, nesta manhã, e busco não apenas beber a água ao qual me trará o cessar da sede humana, física, biológica, mas a minha alma é levada a beber da água da vida. E eu desejo, em nome de Jesus Cristo, que ao passar do tempo eu seja nutrido, lavado, remido e perdoado de todos os meus pecados. Eu quero glorificar o eterno e soberano Deus e preencher, ó Deus eterno, com boas ações, com obediência, com temor e com tremor, as entrelinhas que me é dado em oportunidades no livro da vida. Há uma pauta em que eu posso preencher segundo a misericórdia, compaixão e piedade de Deus, com as obras ao qual o Senhor tem me dado, que elas fiquem registradas no livro da vida permanentemente. E eu sei que passarão os céus, a terra e o mar, mas a palavra de Deus, ela não passará. Eu já sou um homem que caminho há um tempo pela terra. Meus olhos e meu coração já estiveram junto a muitos santos que aqui fizeram uma grande obra para Deus. Todavia, já não mais se encontram no presente século. Eles aproveitaram a oportunidade da salvação que lhes foi trazida pela pessoa de Cristo e preencheram não apenas seus corações, ou mesmo levaram os ossos a trabalharem em meio ao serviço de Deus, como um corpo cansado que inúmeras vezes foi levado a pregar nas ruas, levado a fazer a mensagem, a trazer a mensagem de salvação, seja nas cadeias, nas delegacias, nos presídios, nos hospitais. Eu sou de um tempo que muitos homens ainda visitavam os doentes, os enfermos nos hospitais. Não havia tanta restrição e muitos santos oravam e pregavam de forma espontânea, voluntária, dentro das dependências dos hospitais. Hoje nós vivemos um tempo bem diferente e é muito raro alguém ter verdadeiramente o trânsito que havia no mundo passado. Há uma palavra muito gloriosa que me remonta sempre a ser um homem, a viver em oração, em humilhação. Há um momento na Escritura em que Jeremias, no capítulo 3, traz uma elucidação muito gloriosa a respeito dos pensamentos e do coração de Deus. Haviam duas cidades que verdadeiramente elas se colidiam, porque uma poderia ser, na verdade, melhor que a outra, em âmbito maior dos negócios de Deus. Eu me refiro que sempre Deus se queixou da deslealdade, da infidelidade do povo de Israel e também do povo de Judá. Naquele trecho, Deus considera que as duas eram irmãs e as duas eram infiéis a Deus e faziam coisas que verdadeiramente doíam o coração e a alma de Deus. Esta é uma manhã que eu desejo preencher para a honra e glória de Deus, ou melhor, ainda uma madrugada, para a honra e glória de Deus, colocando os meus joelhos. Porque eu lembro que no mundo antigo, os homens desejavam verdadeiramente buscar a Deus. E eu creio que muitos deles nunca souberam que iriam fazer parte de uma história de mais de 5.000 anos. Eles colocavam seus joelhos, preparavam o altar, reverenciavam, glorificavam e exaltavam a Deus. Mas eles não sabiam, talvez, que Deus iria escriturar através da vida dos autores que ali fazem parte da Bíblia Sagrada, uma história ao qual seria perpétua. Eu tenho certeza que eles não imaginavam, mas hoje, diante da graça infinita de Deus, eu também aproveito a oportunidade diante do Senhor para fazer a minha história diante do trono sagrado de Deus. Cada homem é oportunizado para trazer a Deus aquilo
que lhe é ensinado. Eu fui ensinado que devo buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eu desejo que isso não seja, de maneira alguma, uma obra ao qual o homem olhe e não possa avaliar. É como levar verdadeiramente uma pedra preciosa para um leigo, para aquele que não tem nenhum conhecimento de um valor de uma pedra preciosa. Quando Deus nos dá a oportunidade de dobrar os joelhos, eu glorifico, eu exalto, eu bendigo. Há muitas pessoas que rejeitaram a Deus e nunca desejaram estar aos pés de Deus. E ora, sem saber qual o momento que haveria de acontecer, hoje estão fazendo o preencher das suas vidas com aquilo que nunca imaginavam que deveriam assim fazer. Mas em nome de Jesus Cristo, dá-me graças a Deus para aqui em oração interceder, não só pela minha vida, mas pela vida dos santos de Deus, pelo meu próximo, por aquele que é da minha família parental, terrena, para aquele que é o meu irmão em Cristo Jesus, para aquele que faz parte do rebanho de Deus. E não importa se eu os conheço aos meus olhos, ao meu coração, aos meus ouvidos. O que importa é que esta oração certamente chegará no lar do meu irmão, no lar da minha irmã, na vida da criança, do jovem. Um dia certamente lembrarão da minha oração. Então eu entrego nas mãos de Deus a todos aqueles que creem e confiam no Senhor, para que o Espírito Santo de Deus, que assim como tem me trazido inúmeras elucidações de coisas e fatos que sempre preciso compreender, digerir e entender, a minha alma é trazida para fazer companhia à presença soberana de Deus, pois a tua própria palavra, ela me ensina que eu devo buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Haverão dias em que o homem poderá ter até a intenção de buscar a Deus, mas ele não mais achará, porque o Espírito de Deus será tirado de sobre a terra e verdadeiramente os homens serão entregues à sua própria vontade, como sempre desejaram. Não obstante, desde os dias de Jeremias, o homem sempre desejou ser independente. Ele sempre desejou ser o líder da sua própria vida. Todavia, existe um Deus que é permanentemente eterno, soberano, divino, sobre tudo e sobre todos. Eu me refiro que há um controle invisível, eterno e soberano de Deus. Ainda que muitos possam menear a cabeça sem entendimento, existe o controle total e absoluto de Deus. E eu glorifico a Deus, porque nesta hora preencho parte da minha vida com esta oração. Eu desejo estar ao lado de Deus, como grandemente tem me ensinado. A Bíblia diz que o homem sábio, verdadeiramente, ele olha, pensa, entende, medita e ele se volta para Deus. E esta manhã é uma manhã em que mais uma vez eu volto a trazer a minha alma, trazer o meu corpo, trazer o meu espírito. Eu volto a dobrar os meus joelhos e eu volto a buscar a Deus na presença divina do Senhor. Como eu estava dizendo, no livro de Jeremias 3, fala a respeito das duas cidades aleivosas. A Bíblia se refere a Israel e se refere a Judá como irmãs aleivosas. Elas nunca foram fiéis a Deus em grau praticamente de igualdade. Ela ali torna a construir e a prosperar na prostituição, porque não eram fiéis a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele convite permanente, soberano ao arrependimento, já é dado aos homens há muitos e muitos milênios. Eu não falo de dias, meses ou horas. A Bíblia nos mostra uma história
divina, sagrada e eterna de Deus, uma história de milênios. Por isso, eu glorifico e exalto a Deus pela permanência da sua obra sobre a face da terra. O próprio Filho de Deus, o nosso querido e eterno Redentor e Salvador, Jesus Cristo, ele trata como um decreto que sai dos seus lábios e do seu coração. Ele brada como Deus e não como homem. Ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E verdadeiramente o que ocorreu, passados tempos, anos, é que o evangelho está sendo pregado em todo o mundo. E todo aquele homem ou aquela mulher que presumiu ser alguma coisa, não sendo nada, e que desejou entrar na frente do decreto de Deus, tem sido consumido diante da sua impotência, diante da sua insuficiência, diante da sua incredulidade e da sua falta de temor. O que mais me admira é que geração após geração, quer aquele que se salve ou não se salve, todos eles são unânimes em conhecer e ouvir falar de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há inúmeras leis que são verdadeiramente mantidas por causa do onipotente poder de Deus diante da vida da criatura humana. Eu me refiro que há países no mundo que verdadeiramente se curvaram a Deus. Os Estados Unidos da América, quando trazem aos olhos do homem a sua moeda, lá está verdadeiramente uma declaração de que Deus é o Senhor daquela nação. Aquela moeda, ela roda por estados, países e ao redor do mundo. Eu me refiro à cédula do dólar, e lá está escrito uma declaração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Não obstante, na Europa, existem leis onde o homem é obrigatório a deixar disponível um exemplar do Evangelho de Jesus Cristo diante do público acesso dos homens àquela localidade. Eu vejo muitas coisas e compreendo que elas são mantidas pelo poder eterno de Deus. Todos nós sabemos, creio eu, que o livro mais vendido no mundo é a Bíblia Sagrada. Ele não precisa do marketing humano, do marketing digital, do marketing ao qual os homens estão acostumados a assim promover. Mas ele chega a ser sempre o livro eterno de Deus, como best-seller mais vendido e traduzido em diversas línguas, e muitos homens e gerações o sustentam o primeiro lugar por causa da intervenção de Deus. Eu sei que a Bíblia diz que tudo que nós fazemos para Deus nunca é um trabalho em vão. Eu estou aqui trabalhando porque ouço a voz do meu Salvador a dizer: trabalhai não somente pelo pão que perece, mas pelo pão que não perece, Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta é a manhã que o meu trabalho está sendo construído na multidão das palavras e dos pensamentos. Eu estou endereçando a minha alma e verdadeiramente trazendo outros santos, outras mulheres, outras crianças, jovens e adolescentes a performar em uma vida espiritual de temor e tremor. A vida não deve ser preenchida somente com os compromissos temporais ao que o homem faz, a sua ocupação, mas ele deve preencher a sua vida com os negócios soberanos de Deus. O meu Salvador me ensina que muitas das vezes ele se retirava pela madrugada para orar, e não obstante, não ia levando a ninguém, ele ia sozinho para orar a pessoa de Deus Pai, Deus Filho. Assim seja os nossos ensinamentos, para que nossa alma
possa verdadeiramente olhar e ver o que pensa Deus, e o que pensa o Deus Espírito Santo, e o que pensa o Filho de Deus, o nosso Salvador. É muito glorioso e verdadeiramente inteligente quando nós usamos o nosso poder cognitivo de olhar e aproveitar enquanto se pode achar a presença de Deus aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Nós devemos entender que a soberania de Deus, através da Escritura Sagrada, todos os dias ela se cumprirá, o homem desejando ou não. Eu observo que uma noite faz declaração a outra noite, e um dia faz declaração também a outro dia. E diz a palavra de Deus que passarão os céus, a terra e o mar, mas a minha palavra, ela não passará. A reclamação que Deus tem a trazer naquele poema de Jeremias 3 é que a deslealdade é algo muito profundo e muito cruel e abominável. A deslealdade do povo de Deus em Israel, em Judá, era coisa tremenda. Deus ali estava mostrando que aquele momento deveria ser corrigido com arrependimento. O que eu aprendo nesta manhã é que verdadeiramente, qualquer que seja o pecado, ele não deve prosperar. Certa ocasião, o meu Salvador faz uma inquirição aos judeus: quem dentre vós me convence do pecado? Quem dentre vós? E ali, nenhum dos homens falaram absolutamente nada, porque o pecado não há nenhuma justificativa para que ele fique de pé por qualquer momento. O pecado é algo abominável, o pecado é algo execrável e verdadeiramente algo repudiado por Deus. A palavra do Senhor diz bem claramente que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está na vida dele. Amar o mundo é uma deslealdade ao movimento, infinitamente cruel ao Deus eterno e soberano Pai. Pois que fomos criados por Deus na estrutura de homens, temos e somos imagem e semelhança de Deus. E verdadeiramente sabemos que o homem tudo pode, segundo a misericórdia e piedade de Deus. Há uma declaração que Jesus Cristo deixou na Escritura Sagrada: e vós farei obras maiores do que a minha. As obras de Deus, elas são possíveis quando o homem entende que o mundo espiritual de Deus é um mundo santíssimo, é um mundo verdadeiramente sagrado, é um mundo separado, não é um mundo conveniente ao que o homem quer fazer, pensar ou praticar. O mundo espiritual de Deus é muito mais sólido do que o mundo real, mas ali os habitantes que ali viverão, eles são chamados para uma santidade, são chamados para serem separados e fazerem parte verdadeiramente de um povo perpétuo de Deus. Eu gostaria que você me entendesse. Eu estou falando de perpetuidade. As pessoas que irão morar na cidade de Jerusalém celestial, elas nunca mais virão a óbito. Elas terão um corpo incorruptível dado por Deus. Serão moradores, serão verdadeiramente servos e servas de Deus, que ouvirão a voz de Deus e a voz do onipotente Espírito Santo. Terão suas residências, suas ocupações nos negócios de Deus, para que esse mundo infinito, soberano e eterno de Deus possa se perpetuar de geração em geração. Eu glorifico a Deus porque me traz nesta hora ao contento da minha alma que eu possa viver não apenas só de pão, pois a tua palavra mesmo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeiramente um bálsamo para a minha alma.
para o meu espírito, para a minha carne, para os meus ossos. Quando eu medito na Escritura Sagrada, eu vejo que um certo episódio, uma certa passagem que era impossível aos homens, ela ocorreu quando Jesus Cristo estava ausente naqueles dias das proximidades da região onde morava Marta e Maria. Jesus Cristo, o Filho de Deus, era muito íntimo da família de Marta, Maria e Lázaro. Ocorre então uma situação inesperada. O que diz a Escritura é que Lázaro veio a falecer, Lázaro veio a óbito. O meu Salvador estava naturalmente proclamando o Evangelho e a uma distância de 2 dias da cidade onde vivia Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que em determinado momento um mensageiro entrega ali uma mensagem a Jesus para que ele volte diante da casa de Marta e Maria. Ali ocorreu então um tempo em que verdadeiramente não teve-se assim a presença de Jesus. Então Marta vai e roga que se Jesus estivesse ali, Lázaro não havia de ter morrido. Mas um fato interessante que eu achei é que antes que ocorresse tudo isso, um dos discípulos perguntaram o que tinha ocorrido com Lázaro. E eles, num primeiro momento, ou ele, num primeiro momento, não entendeu o que Jesus falou. E Jesus diz claramente: Lázaro está morto. Ele imaginava que Lázaro estivesse doente, me refiro ao discípulo e os demais, mas Lázaro estava morto. E verdadeiramente, a Bíblia diz que Jesus espera o tempo suficiente para desembaraçar, desenrolar aquilo que era o compromisso que ele tinha para aqueles dias, e ele chega, depois de um tempo, diante de Maria e de Marta. Ela faz uma declaração bombástica, como se não pudesse haver uma reversão. E é o que muitos homens fazem, porque não conhecem o poder soberano, eterno de Deus. Eu sei que, de qualquer forma, esta oração será gravada no coração do meu irmão, da minha irmã e do meu companheiro em Cristo. O que ora busco não é para que você me traga quaisquer coisas para me ajudar ou me auxiliar. Eu estou no lugar para servir a Deus. Eu desejo trazer a você a obra divina, eterna, sagrada e perpétua de Deus. Por isso tenho muita alegria de trabalhar para Deus, porque sei que esse trabalho ajudará muitos santos e muitos homens que nunca conheceram a Deus a se converterem e a colocarem-se numa posição de lealdade a Deus, ao Senhor. Quando Jesus Cristo chegou na casa de Marta e Maria, havia muitos judeus, e a Bíblia diz até que muitos riram dele, como se ele não pudesse fazer absolutamente nada e estivesse fazendo alguma espuma, como muitos homens fazem. Os homens imaginam que o poder de Deus ele será para sempre silencioso. Não, a Bíblia mostra bem claro que quando Jesus vai fazer o grande sinal da ressurreição de Lázaro, ele faz uma oração dizendo: graças te dou, Pai, graças te dou, Pai. Eu dou graças a Deus, porque eu não sei também, nesta manhã, quantos homens e mulheres e crianças e jovens se afeiçoarão a Deus por causa das palavras sagradas da divina Escritura. E ali, quando Jesus Cristo ouve aquela declaração, eu movimento a minha alma e vejo que muitos homens, ou milhares de homens, não têm noção nenhuma de quem trata-se da pessoa de Deus em Jesus Cristo. Assim há uma declaração: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não haveria de ter falecido. Jesus claramente diz a Bíblia que ele chorou. Ele chorou porque viu que ela não compreendia a magnitude do Filho de Deus. Ela não compreendia quem era a majestade
divina de Deus. Porque quando você compreende a pessoa divina de Deus, você sempre terá que dobrar os seus joelhos. Você sempre terá que esperar para que Deus faça segundo a vontade dele. Ela se precipitou e ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não haveria de ter morrido. E ele disse para que ela pudesse crer. Se creres, verás a glória de Deus. Esta é uma manhã que eu sei que muitos homens se embaraçaram, muitos homens se inclinaram aos seus próprios desejos, aos seus próprios caprichos, às suas próprias vontades. A Bíblia é bem clara que nós devemos fazer a vontade de Deus. E eu me refiro que nesta manhã você possa compreender a pessoa soberana de Deus. Quando Jesus Cristo diz: Pai, graças te dou por esta oportunidade. Ele teve a oportunidade de ali trazer em meio aos judeus incrédulos, diante também da família de Marta e Maria. Havia um morto e ele estava ali naquele lugar. Jesus Cristo foi até aquele túmulo e ali removeu-se então a pedra. E ele pediu para que Marta tirasse a pedra. Ele não colocou as suas mãos na pedra. Ele disse: tirai a pedra. E a pedra foi retirada. E quando a pedra foi retirada, houve um brado gigantesco da face da terra para os céus, e Deus prontamente lhes ouviu e lhes atendeu. E ele disse: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que aquele morto começou a desatar as suas ataduras, e aquele homem então se levantou e novamente caminhou entre os homens, ao qual havia deixado depois de 4 dias. Os 4 dias celebram em que o homem, em muitas ocasiões, no 2º dia ou no 3º dia, já está bem em estado avançado de decomposição. O Senhor mostra que diante da palavra ali mencionada, a própria Marta diz: Senhor, já é de 4 dias e já cheira mal. Mas não houve impedimento para o meu Salvador, para o Deus de Abraão, para o Deus de Isaac, para o Deus de Jacó. Não houve impedimento para que o onipotente Espírito Santo pudesse trazer Lázaro à vida e ao convívio daquela família. Eu glorifico a Deus, porque obras gigantescas, espirituais, relativas ao pensamento divino de Deus, elas são fartas para aumentar a minha fé e aumentar a fé daqueles que estão ao meu lado, como irmãos em Cristo, como companheiros que devem fazer uma vida consoante a vontade de Deus. Ora, um Deus que tudo pode e que nenhum de seus pensamentos podem, pois, ser impedidos. A Bíblia diz que o corpo daquele homem já estava totalmente morto há 4 dias. E não importa para Deus qual seja a situação que meu querido irmão, minha querida irmã, companheiro em Cristo ou não companheiro. Eu quero te dizer nesta manhã, através desta oração, que Jesus Cristo disse para aquele morto de 4 dias: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que num único brado, o morto já ressuscitou e levantou-se e começou a retirar as ataduras que lhe foram colocadas. Eu glorifico a Deus, porque em memória contínua, poderosa, onipotente e santa, traz aos homens que desejam seguir a Deus sempre a lembrança de todo o contexto infinito e poderoso que há na Escritura Sagrada. É por isso que diz a palavra de Deus: erreis por não consultar as Escrituras e nem o poder de Deus que advém delas. Este é um dia que eu trago à memória verdadeiramente aquilo que passa na mente e no coração de Deus. Quando você tiver um tempo, aplica a tua alma
ao livro de Jeremias, capítulo 3. Há uma deslealdade muito profunda na vida do homem. E alguém vai perguntar qual o caminho a seguir? O arrependimento. Nós devemos entender que quando você volta ao arrependimento, você volta a colocar as coisas no seu devido lugar, no status quo antes, que nunca deveria ter saído, ou até mesmo se movimentado, deveria ter permanecido. A Bíblia diz que os homens são levados a temer a Deus, a amar a Deus e a amar ao seu próximo. Esse é um lugar que já está resolvido e nunca mais devem ser movimentados. Quando você recebe a soberana oportunidade de Deus, você recebe uma herança perpétua. Você recebe uma herança que nunca mais terminará, ou assim mesmo, ela será suspensa segundo a graça de Deus. É uma herança divina, é uma palavra em que um Deus, ele não tem sombra de variação. A Bíblia diz em Malaquias 3, verso 6, eu, o Senhor, não mudo. Temos um Deus imutável, temos um Deus que nos dá uma segurança de perpetuidade. Temos um Deus que nos diz que aquilo que os olhos não viram e os ouvidos ouviram e nem o coração sentiu é o que Deus tem preparado para aqueles que creem e confiam no Senhor. Renova, pois, segundo a tua graça, Deus, as nossas forças para entender que quando um morto já cheira 4 dias, não há homem na terra que possa o levantar, senão um homem na categoria Deus, chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso grande Messias, Ele é o grande Yeshua, Ele é a grande promessa de redenção, de expiação e de salvação, não apenas para um homem, ou para uma cidade, ou para um país. Ele é o único homem que existe como Deus entre os céus e a terra. Ao único Deus eterno e soberano, nós devemos trazer a nossa homenagem, a nossa humilhação de entender que nunca houve e nunca haverá um Deus eterno e soberano, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ao qual nos acolhe para nos ajudar. Traz-nos força, Deus, porque aprendemos na Tua palavra que tudo que nós devemos pedir ou falar, nós devemos mencionar em nome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que esse é um nome sobre todos os nomes. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. A Bíblia diz que Ele está assentado à direita de Deus. Por isso eu glorifico, eu exalto e sempre sou ensinado por Deus para defender a obra divina de Deus. Ontem mesmo estava ouvindo alguma coisa e que ali sempre há alguém desejoso de colocar-se aos pés de Deus, mas não em humilhação, como é comum se pensar, mas sempre colocam alguma coisa em pé de igualdade para que possa fazer assim uma comparação e tomar o lugar de Jesus Cristo. Eu me refiro que alguém fala de uma vida saudável, alguém fala de uma vida sustentável, o que não está errado, mas eles colocam em pé de igualdade, como se pudesse Jesus Cristo ser substituído. Eles sempre desejam colocar, como lhes falei, como ocorreu em Jeremias 3. Eles colocaram, naturalmente, alguns trabalhos de feitiçaria debaixo daquela árvore e ali também trouxeram homenagem ao Deus das trevas e outras coisas daquele mundo passado. Eu desejo colocar-me nesta hora, não ao lado absolutamente de Deus, mas eu desejo me colocar aos pés de Deus, porque eu sei que uma palavra gloriosa foi trazida ao ladrão da cruz. Ele estava ali com as mãos e com os pés pregados, mas ainda o Espírito lhe deu força para que ele trouxesse um discurso aos ouvidos e ao coração de Cristo. Ele diz finalmente: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. Eles dois estavam na cruz e Jesus respondeu àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, esta oração muito te ajudará quando você se colocar juntamente com o Espírito Santo de Deus, segundo a orientação de Deus. O homem deve compreender que ele é uma criatura, ainda que seja lavado e remido com o sangue do Senhor. Ele precisa vencer a próxima etapa, que é ganhar um corpo incorruptível. A Bíblia nos mostra que muitos homens não ganharão um corpo incorruptível, muito pelo contrário, eles serão lançados no lago de lodo, no lago do enxofre, ao qual nunca foi inaugurado. Eu desejo nesta hora que todos os homens temam diante de Deus, que todos os homens se curvem diante de Deus, que todos os homens possam conhecer e compreender a categoria Deus, a categoria do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Elias, do Deus de Jeremias, do Deus de Moisés, do Deus de Arão, do Deus do apóstolo Paulo, do Deus de Pedro e de Deus verdadeiramente de Estevão e de João. Essa categoria, Deus, ela deve ser glorificada, homenageada, engrandecida, porque vejo que o próprio homem, que ainda não era totalmente conhecedor de Deus, ele diz: Senhor, vejo que nenhum homem pode fazer o que tu fazes. Eu me refiro ali à pergunta de Nicodemos. Ele observou que o que Deus fazia na pessoa de Jesus Cristo era coisa que não se tratava coisa de homem, mas coisa de Deus. Esta é a manhã que eu peço que você compreenda. Eu estou em oração, não só pela minha vida, pela igreja onde eu fui plantado como membro e sou pastor, mas eu estou aqui trabalhando para que você, ao ouvir esta oração, se coloque numa posição universal ensinada por Deus. Dobre seus joelhos e assim feche seus lábios e o seu coração, para que não haja mais murmuração, para que não haja mais inquietação às obras soberanas de Deus. O que basta é seguir o que está escriturado. Há muitas pessoas envolvidas em seitas, em lugares, e que dizem tratar-se espirituais, e que serviram mais para matar a sua própria alma e a sua própria vida do que propriamente prosperarem em Deus. Eu desejo, de forma bem clara, bem educada, bem simples, foque sua vida na pessoa de Jesus Cristo. Foque sua vida em tudo que estiver escriturado, segundo a graça de Deus. Ora, se muitas das matérias, doutrinas que são ensinadas, elas são coisas aleivosas, porque não pertencem à mente nem ao pensamento de Deus. Você observa que os homens têm uma inclinação terrível para seitas. E o que é uma seita? É colocar em pé de igualdade aquilo que, na verdade, nunca poderá ser comparado. Nenhum homem, na sua sã convicção, vai colocar um diamante do lado de uma pedra que não tem nenhum valor e compará-la. Então, quando você vê um homem colocar algo no Evangelho ao lado de Cristo, ele está diante de uma obra abominável. Ao lado de Cristo só está o outro Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ao lado de Cristo também está a pessoa do onipotente, soberano Espírito Santo. Ao lado de Deus não pode ficar ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança. Ao lado de Deus está o Deus soberano, eterno, que deve ser glorificado, engrandecido e exaltado. Esta é a manhã para que você não faça a vontade da instituição religiosa, mas você deve fazer a vontade do grande e eterno Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus nos dê graça e força para interceder em oração, para que os homens saiam verdadeiramente
dos seus pensamentos errôneos, porque tenho visto na terra que muitos homens amam mais a instituição do que propriamente fazer a vontade de Deus. E muitos estão sendo levados à loucura e vão dizer: mas nós estamos indo para a igreja, nós estamos nos cargos da igreja. O Senhor vai dizer: não, não, não. Vocês estão centralizados em fazer a vontade de outro homem. E o homem, a palavra de Deus diz: maldito do homem que confia no homem. Esta é uma manhã para você rever o que você tem feito. Em muitas ocasiões você deve dizer que serve a Deus, mas servir a Deus é servir a pessoa de Jesus Cristo. É trabalhar para os negócios de Deus, sagrados, divinos e eternos. Tem que dar um basta em servir ao homem e olhar e dizer que está servindo a Deus. Sirva a pessoa de Jesus Cristo, trabalhe para Jesus Cristo, confie em Jesus Cristo, peça a Deus que te dê fome e sede dos negócios de Jesus Cristo. Muitos homens anseiam a ir para a instituição religiosa, seja no sábado, seja no domingo. E muitas das vezes eles desejam estar mais propriamente ali envolvidos nos negócios com outros homens e com outras pessoas do que propriamente seguir o que está escriturado na Bíblia Sagrada. Ora, falar de Deus não salva absolutamente ninguém, porque muitos ímpios, até mesmo o diabo manifesto, fala de Deus. Mas o que nós devemos entender é que nós temos que servir a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz bem claramente: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Uma palavra magnífica em que novamente ele defende que o homem deve ir a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele diz: vinde a mim? Porque Jesus Cristo é o centro do universo religioso, ao qual o homem queira ou não queira. Ele é o centro, então não tem que ir de maneira alguma em direção em caminhos de tradição, em caminhos paralelos que nunca te levarão a Deus. Muitos dos judeus religiosos do passado foram profundamente repudiados e rejeitados pela pessoa de Jesus. Eles não estavam centralizados na vontade de Deus, eles estavam centralizados na tradição. O que acontece com muitos homens é que eles pensam que a instituição religiosa os salvará. Mas a Bíblia diz que todos os ensinamentos, as doutrinas que vêm de Jesus Cristo, essas sim salvarão a todos os homens e a todas as mulheres que creem em Deus. Estamos vivendo dias muito difíceis e muitas seitas têm colocado a pessoa de Jesus Cristo em pé de igualdade com as suas invenções, com as suas criações, e criações malignas. Nós devemos entender que devemos seguir o que está escriturado e não aquilo que é levado para que o homem seja induzido a prestar homenagem à instituição religiosa. Nós devemos prestar homenagem, glorificação, exaltação à pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está sentado à direita de Deus, e ao onipotente Espírito Santo, que é o nosso líder contínuo, que nos dá graça e força para caminhar, não apagados, entristecidos ou amuados, mas verdadeiramente consolados e convictos em todos os ensinamentos de Deus. Ó meu querido, amado companheiro em Cristo, aquele que eu conheço aos olhos e ao coração, e também aqueles que eu nunca conheci e nunca os vi. Peço a vós que oreis não somente por vós, mas oreis também por aqueles que devem ser resgatados, aqueles que já foram escolhidos, mas ainda estão em meio às algemas e às correntes. Eles foram escolhidos por Deus, mas a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque é necessário que nós sejamos qualificados. Porquanto eu peço a você, ore para o necessitado, para o encarcerado, ore para aquele que está enfermo, para aquele que está falido, porque existem muitos homens falidos, principalmente ricos falidos, ao redor do mundo. Existem centenas e centenas de homens que o problema deles também não é o dinheiro, o problema deles não é verdadeiramente, são os vícios, são obras de um vazio em que só um Deus pode preencher. Porquanto, aqui encerro as minhas palavras de oração, desejando
claramente o meu desejo que fiquem escrituradas essas orações últimas, principalmente essa também, no livro da vida, e Deus possa se alegrar não só com a minha vida, mas com a vida de todo aquele que ora deseja trazer os movimentos de Jesus Cristo em humilhação à sua vida, pois Jesus Cristo, Ele continuamente faz, do início ao fim, o uso desse decreto: humilhai-vos perante as mãos onipotentes de Deus, que Deus possa receber, segundo a graça infinita e misericordiosa, esta oração e me dar força para ajudar os meus irmãos novamente, quando for, em todo o tempo necessário, pois a própria Escritura diz: orai sem cessar, orai sem cessar. Aqui eu encerro as minhas palavras, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.